Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula de hoje, 15 de setembro, nós vamos resolver algumas equações do primeiro grau como a gente vinha fazendo nas aulas anteriores. Porém, a gente vai usar um método aí de multiplicar por menos 1. O que é multiplicar por menos 1 a equação? Então a gente vai fazer o quê? Resolução de uma equação do primeiro grau, a multiplicação por menos 1. Vamos lá então. Esse material, vocês não precisam copiar o texto no caderno, porque ele tem exercícios. Então resolvam para mim os exercícios na folhinha ou no caderno de vocês. Aí vocês escolhem, mas não precisa copiar o texto, só resolver os exercícios mesmo, tá bom? Vamos lá então. Após a redução de termos semelhantes, pode acontecer que o coeficiente da variável seja um número negativo. Nesse caso, devemos multiplicar ambos os membros por menos 1. Princípio multiplicativo. A gente vai usar o princípio multiplicativo. Exemplo. Então vamos lá, gente. Nós temos uma equaçãozinha aqui. Ó. Determine o conjunto verdade de 8x menos 8 igual 10x mais 4, sendo conjunto universo igual ao conjunto dos inteiros. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar esta equação e vamos resolvê-la para a gente achar a resposta dela, sendo que esse resultado tem que ser um número que pertença aos inteiros, né? Positivos ou negativos, inteiros. Então vamos lá. Como que a gente resolve uma equação? O passo a passo para resolver é a mesma coisa. Só que no finalzinho, quando chega quase no final, acontece isso aqui, ó. O número que está com a minha letra fica negativo. O número que está com a minha incógnita, a minha variável, fica negativo. E não pode, a gente não pode trabalhar com a incógnita negativa. O que a gente faz? Eu já vou chegar lá. Então vamos relembrar a resolução de equação. Quando a gente fala em reduzir os termos a termos semelhantes, é deixar a letra de um lado e o número do outro. Então vamos lá, como que a gente aprendeu a fazer as equações? Tudo que tem letra a gente coloca de um lado. Vamos colocar à direita, tá bom? Onde já está à esquerda, onde a gente já vinha trabalhando anteriormente. Tudo que tem letra a gente coloca antes do igual, tudo que não tem coloca depois. Vamos tentar manter esse raciocínio. Pode ser diferente? Pode deixar as letras todas depois e os números todos antes? Pode. Porém, vamos tentar trabalhar, criar um método para que fique mais fácil para a gente, entre aspas, uma rotinazinha para a gente ir seguindo, para não confundir, tá bom? Mas vocês que tiverem facilidade, pode letra de um lado, as letras, os números antes e as letras depois do igual, aí vocês decidem, tá bom? Mas vamos deixar tudo que tem letra antes. Então, como que fica? 8x já está antes do igual? Sim. Então, eu mantenho o 8x positivo. Tem mais alguém que tem x? O 10x, ele está depois do igual. Eu levo ele junto com 8x. Quando ele muda de lado, ele muda a operação. Ele era 10x, estava positivo, né? Ele estava somando alguma coisa. Ele vem para cá, ele vem negativo. Então fica 8x, o 10x vem para cá, menos 10x. Tem mais x? Não tem? Coloca o sinal do igual. E agora números todos depois do igual. Tem algum número que já estava depois do igual? O 4 positivo. Então, o 4 positivo continua positivo depois do igual. E quem vai vir junto com ele? O menos 8. Só que o menos 8 ele vai mudar de lado. Ele estava antes do igual, ele vai depois do igual. Então, ele passa mais 8 junto com 4. Então, repare, tudo que era letra eu deixei antes do igual. Daqui o igual. Tudo que é número eu deixei depois, que não tem letra, né? Quem tinha a letra, quem tinha o coeficiente que possuía a variável ficou antes, quem não tinha a variável ficou depois. E agora a gente faz a junção dos semelhantes. Eu tenho 8x, que é positivo esse 8x, e eu devo 10. Se eu tenho 8 reais, mas eu devo 10, mesmo que eu pague 8, eu ainda continuo devendo 2. Então eu fiquei com menos 2x. É igual, e no outro lado eu junto os semelhantes. Eu tenho 4 e eu tenho 8, eu tenho 12 positivo. É aqui que pega, ó, menos 2x igual a 12 positivo. Quando nós temos na frente do número que acompanha a letra, só tem ele aqui, só o 2x, mas ele é negativo, eu preciso trocar o sinal dele. Então o que eu faço? Depois que a gente reduz os termos semelhantes, ó, reduzimos os termos semelhantes. Como o coeficiente do x, o valor que está na frente do x, é negativo, é menos 2,
multiplicamos os dois termos, né, os dois termos ou membros, né, os dois lados da equação, por menos 1. E trocamos o sinal. Por que menos 1? O menos 1, sempre que a gente multiplica alguma coisa por menos, ele troca o sinal. E a gente usa o valor de 1 porque a gente não quer mudar o valor. Tudo que é vezes 1 continua sendo ele mesmo. 10 vezes 1 é 10. 1 milhão vezes 1 é 1 milhão. 3 milhões vezes 1 são 3 milhões. Né? Então, tudo que multiplica por 1 continua sendo ele mesmo. Porém, a gente quer mudar o sinal. E quando a gente muda o sinal? Quando a gente multiplica por negativo. Então, por isso que é menos 1. O menos é para mudar o sinal. E o 1 é para não mudar o valor, é para manter o valor. Então, o que a gente faz? A gente pega os dois lados da equação e multiplica por menos 1. Menos 1 aqui e menos 1 aqui. Daí ficou. Era menos. Tudo que eu multiplico por menos 1, troca o sinal. Era menos 2x, ficou 2x positivo. Era mais 12, ficou menos 12. É só isso que vocês vão fazer. Tá? E depois resolver o final. Então, ó, era menos 2x, multiplicou por menos 1, trocou o sinal, continua o mesmo valor, numérico, o valor absoluto. Era mais 12, multiplicou por menos 1, ficou menos 12. Ficou o mesmo valor absoluto com sinal negativo. Então, podemos apenas... se vocês não quiserem, se vocês entenderam que a gente multiplica por menos 1 para trocar o sinal de tudo, e falar, professor, então não precisa colocar esse menos 1, quando for negativo aqui é só trocar o sinal de tudo? Se aqui na frente for negativo, ele vira positivo, e o outro lado você troca o sinal também. Se for mais, vira menos, se for menos, também vira mais. Como era mais esse lado daqui, ele ficou menos. Então, é necessário colocar esse menos 1 e esse menos 1? Coloquei porque o exercício pede para multiplicar por menos 1, para explicar para vocês. Mas se vocês olharem, aqui é negativo. Basta mudar o sinal de tudo, virou mais, virou menos e acabou. Então não precisa ficar colocando menos 1 se vocês entenderem o sentido, o significado desse menos 1, ok? Não precisa ficar colocando. Agora o que a gente tem então, depois que a gente fez isso? Temos o coeficiente x positivo, o coeficiente do x ficou positivo. Então podemos seguir normalmente a resolução. 2x positivo é igual a menos 12. Isola o x, o 2 que estava multiplicando passa dividindo. Ficou menos 12 dividido por 2. X é igual a menos 6. Por quê? 12 dividido por 2 dá 6. E a regrinha da divisão. Se eu tenho apenas um negativo e um positivo, um negativo e um positivo, fica negativo. Se os dois fossem negativos, ficaria positivo. Tá? Se os dois fossem iguais, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Então, o conjunto verdade é menos 6. Ok? E exercício, gente. Só para a gente fazer mesmo, não passar em branco essa parte do negativo aqui. Então, vamos lá. Fiz um exemplo para vocês dos exercícios. Tá? Menos 5x mais 3 é igual a menos 4x menos 9. Qual é o primeiro passo para resolver? Tudo que tem letra antes, tudo que tem número depois do igual. Então, vamos lá. Menos 5x já estava antes. Menos 5x. Menos 4x estava depois do igual. Ele vai passar antes, ele vai passar mais 4x. Agora os números. Igual, coloco o sinal de igual. Menos 9 estava depois. Menos 9. Mais 3 estava antes do igual. Ele passa para cá, ele fica negativo. Quem já estava depois, manteve o sinal. Era menos 9, ficou menos 9. O mais 3 vai passar para cá, ele era mais 3, ele trocou de lado, ele fica menos 3. E a gente ficou, devo 5x mais 4x é igual, devo 9, devo 3. Se eu devo 5x e eu tenho 4x para pagar, eu pago 4, mas eu ainda fico devendo 1. Então fica menos 1x ou apenas menos x. Quando é 1 não precisa ficar colocando, menos x. É igual 9 tira 3, eu devo 9 e eu devo 3, então eu devo 12. Se eu devia 9 para alguém e estou devendo 3 para outra pessoa, no total eu devo 12. Então ficou menos x igual a menos 12. Porém, o menos x não pode ficar menos x, né? Então, eu tenho que trocar o sinal dele. Para trocar o sinal do menos x, eu tenho que trocar o sinal da equação inteira. Como que fica? Se era negativo, x fica positivo. Se o 12 era negativo, 12 fica positivo. X igual a 12. Como não tem ninguém multiplicando aqui na frente, é apenas 1,
não precisa passar ninguém dividindo. O 1 aqui na frente já é o menor valor, então não precisa dividir por ninguém aqui. Menos 1 aqui, ó. Então esse menos 1 e esse menos 1 eu multipliquei para trocar o sinal de tudo, tá bom? Mas se vocês quiserem, então, não precisa colocar esse menos 1 aqui nem aqui. Viu que é negativo aqui na frente? Troca o sinal de tudo. X era negativo, não precisa colocar menos 1, você já tem que guardar na cabeça. Se for negativo, troca o sinal de tudo. X ficou positivo, aqui era negativo, ficou positivo. Se aqui fosse negativo, ficaria positivo. Se aqui fosse positivo, ficaria negativo. Se aqui for positivo, não faz nada. Deixa como está. Ah, mas o 12 é negativo. Não tem problema. O número aqui pode ser negativo. Quem está com a letra aqui não pode. Ok? X é igual a 12. E vocês vão fazer esse processo em todos os outros exercícios. Vai até o J. Aqui eu vou colocar o link dessa videoaula que eu estou gravando. Na aula do dia 16 tem a correção desses exercícios, mas eu peço para que vocês tentem fazer sozinhos, sem olhar a correção. Ok? Façam com calma. Na aula do dia 16 vocês vão lá e corrigem. Verifica se está tudo ok. Tá bom? Mas não façam copiando o passo a passo de lá. Pode até olhar um exemplo ou outro se tiverem dúvida, mas tentem fazer sozinhos, tá bom? Que é fazendo, errando a gente aprende. Se acertar a gente aprendeu, se errar a gente vai corrigir depois com calma e vai aprender. Agora copiar a correção a gente não consegue aprender, tá bom? Então façam, acertem, errem, corrijam depois que fizerem todos e é uma outra oportunidade de aprender a hora da correção, tá bom? Fiquem com Deus, boa aula, até amanhã. Tchau, tchau.